Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, nessa semana, que é a semana 3 do PET Volume 6, a gente vai ver o que é uma seção transversal de um prisma e o que é uma seção transversal de um cilindro, ok? Bom, então vamos lá. Então a gente tem o seguinte, uma seção transversal de um prisma é a região poligonal obtida pela interseção do prisma com um plano paralelo aos planos de suas bases. Então aqui a gente tem o seguinte, pessoal, a gente tem um prisma, veja aqui que eu tenho um prisma pentagonal aqui, nesse caso, ok? Pelo menos para exemplo. E vejam que esse prisma está sendo cortado por um plano. E esse plano não é um plano qualquer, ele é um plano que ele é paralelo às bases desse meu prisma pentagonal. Quem são as bases desse meu prisma pentagonal? É justamente esses pentágonos aqui, ó. O pentágono de cima e o pentágono de baixo. Então, que situação que a gente tem? A gente tem esse cilindro, ele está sendo cortado por um plano que é paralelo a essas duas bases. Bom, a gente então disse que uma seção transversal é essa região aqui. Quem que é essa região aqui? Essa região que está desenhada aqui em laranja, que é um pentágono também. É a interseção desse plano com o cilindro. E você vai notar que todas as seções transversais de um prisma são polígonos congruentes a cada uma de suas bases. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, que sempre quando você tiver em um prisma sendo cortado por um plano que é paralelo às suas bases, ou seja, uma seção transversal, esse polígono aqui, que é a interseção do plano com o prisma, esse polígono aqui, ele é congruente às bases desse meu prisma. O que significa essa região aqui ser congruente às bases desse meu prisma? Quer dizer que não só esse polígono que você encontrou pela interseção do plano com o prisma, ele não só vai ser um pentágono, no caso desse prisma aqui, certo? Não será só um pentágono, como também ele vai ser o mesmo pentágono das bases. O que isso quer dizer? Que todos os lados desse pentágono, como todos seus ângulos internos, são iguais aos da base, ao do pentágono da base. Então, vejam que esse pentágono aqui é exatamente igual aos pentágonos da base. Seus lados têm as mesmas medidas e seus ângulos internos têm as mesmas medidas também. Ok? Bom, então é isso o que é uma seção transversal, certo? Lembrando que esse plano ele tem que ele tem que ser paralelo às bases, certo? E a região da interseção desse plano com o prisma é chamado de seção transversal. E essa seção transversal é o quê? Ela é congruente, ou seja, exatamente igual aos polígonos das bases, ok? Bom, vamos ver então o que é uma seção transversal de um cilindro. A seção transversal de um cilindro é a região obtida pela interseção do cilindro com um plano paralelo aos planos de suas bases. Então vejam o que a gente tem. A gente tem um cilindro e a gente tem um plano cortando ele, certo? Mas esse plano não é qualquer plano. É um plano que é o quê? Paralelo às bases do cilindro. Quem são as bases do cilindro? São esses círculos aqui, o círculo de cima e o círculo de baixo, certo? Então veja que esse plano ele é paralelo a essas duas superfícies. Bom, então a gente diz que seção transversal de um cilindro é essa região aqui, certo? Essa região que é a interseção do plano com o cilindro. Você vai notar que todas as seções transversais de um cilindro são círculos congruentes a cada uma das bases. Ou seja, essa região aqui, que é a seção transversal, certo? Ele constitui um círculo e é um círculo exatamente igual aos círculos das suas bases. Ou seja, é um círculo congruente aos círculos das bases, certo? O que significa ser congruente? Que é o mesmo círculo, certo? Tem o mesmo tamanho e, portanto, mesma área e mesmo comprimento, certo? Pessoal, com essas informações que eu acabei de passar para vocês agora, a gente vai conseguir resolver todos os exercícios previstos para essa semana. Ok? Bom, então vamos lá. Então aqui a gente tem o exercício número 1. Está dizendo o seguinte. Dois planos interceptam um cilindro circular de altura h, determinando duas seções desse cilindro. Esses planos são paralelos aos planos das bases desse cilindro, sendo que cada um deles está a uma distância de h sobre 3 de uma de suas bases. Então veja que a situação aqui é o seguinte, pessoal. A gente tem um cilindro circular de altura h, certo? E a gente tem o quê? Dois planos interceptando esse cilindro. Mas eles não são dois planos qualquer. Esses dois planos eles são paralelos
aos planos das bases que contém esse cilindro, ou seja, eles são paralelos às bases, certo? Nessa situação, pede para a gente determinar qual dessas alternativas corretas, pedindo o quê? As duas seções obtidas nesse cilindro são, certo? Então a gente quer determinar que tipo de figura é essa seção, certo? Pessoal, o que a gente sabe sobre essa situação? Bom, se a gente tem dois planos interceptando esse cilindro e esses planos são paralelos, quer dizer que essa situação caracteriza o quê? Uma seção transversal. E a gente sabe o quê? Que todas as seções transversais de um cilindro são círculos congruentes a cada uma de suas bases, certo? Então, cada um desses dois planos que está intersectando o cilindro está determinando nesse cilindro o quê? Uma região no cilindro, uma região no cilindro que é um círculo, e esses círculos são congruentes às suas bases, certo? Pessoal, então, a partir disso daqui, a gente conclui que a letra A é a verdadeira. Mas eu vou começar aqui da B, passando pela C, D e E, para mostrar o que está errado nas anteriores, para a gente poder eliminar elas, ok? Então vamos lá, letra B. Por que a letra B está errada? O que está falando? Que essas duas seções obtidas desse cilindro são duas regiões poligonais congruentes às suas bases. Pessoal, o que são polígonos? Regiões poligonais, ou seja, polígonos. São figuras planas que possuem lados, por exemplo, o triângulo, o quadrado, o pentágono, o hexágono e assim por diante. Certo? Mas vejam o que a gente sabe de uma seção transversal em um cilindro. Que determinam o quê? Regiões que são círculos, certo? Então vejam que aqui está falando que determina regiões poligonais, ou seja, figuras que possuem lados. O círculo não possui lado, certo? Então por isso a letra B está errada. Está falando na letra C é o seguinte, que determina o quê? Dois círculos congruentes. Realmente, esses dois planos que interceptam o cilindro, eles determinam dois círculos congruentes, né? E dessa forma como está escrito aqui, está dizendo o seguinte, que eles são congruentes entre si, certo? Aí o que ele fala além disso? Cujas áreas, ou seja, as áreas desses círculos aqui que foram determinados pela interceptação dos dois planos ao cilindro, que esses dois círculos que você obteve, eles possuem área que corresponde a 1/3 da área de uma de suas bases. Certo? Pessoal, isso aqui está errado. Por que está errado? Porque a gente sabe que todas as seções transversais de um cilindro são círculos congruentes a cada uma de suas bases. Certo? E aqui o que a gente tem? A gente tem dois planos interceptando esse cilindro, certo? De forma paralela aos planos da base. Então quer dizer que esses dois planos, eles determinam no cilindro duas áreas que são círculos, e esses círculos são congruentes às bases desse cilindro. Só que aqui o que está dizendo? Que esses dois círculos são congruentes entre si, tudo bem. Só que está falando que eles possuem 1/3 da área de uma dessas bases. Não, se eles são congruentes, pessoal, se esses círculos que são determinados por esses planos são congruentes aos círculos da base, quer dizer que a área deles também tem que ser a mesma, certo? Eles têm que ser o mesmo círculo. E eles não podem ser o mesmo círculo se esses círculos aqui possuem 1/3 da área das bases, certo? Vejam que esses círculos que são determinados pelos planos, eles são exatamente iguais aos círculos das bases do cilindro, ok? E, portanto, então, eles têm que possuir a mesma área. Então, por isso que essa letra C está errada. Na letra D, fala assim, que as duas seções determinam dois círculos congruentes, certo? Isso mesmo. Esses dois planos vão determinar dois círculos congruentes entre si. Só que está dizendo o seguinte, além disso, cujos perímetros são 1/3 do perímetro de uma de suas bases. Ou seja, aquela linha que contorna o círculo, está dizendo aqui que essa linha que contorna os círculos, elas possuem 1/3 do perímetro de uma de suas bases. Isso não é verdade. Porque esses círculos aqui, pessoal, que são determinados pelos planos no cilindro, eles têm o mesmo perímetro que os círculos de suas bases. Por que eles têm o mesmo perímetro? Porque eles são os mesmos círculos, certo? Eles são círculos iguais, ok? Congruentes. Ok? São congruentes, círculos congruentes aos círculos das bases. Portanto, por causa dessa informação aqui, a letra D está errada. E a letra E, pessoal, por que a letra E está errada? Porque está dizendo o seguinte, que essas seções obtidas aqui, quando você intercepta
dois planos em um cilindro de forma paralela aos planos das bases desse cilindro, você obtém regiões poligonais, certo? E não. Quando você intercepta um plano, quando você pega um cilindro e intercepta por um plano, de forma transversal, você obtém o quê? Círculos e não polígonos, certo? Ou seja, figuras que possuem lados. Ok? Bom, com isso, pessoal, resta apenas como alternativa correta a letra A. Certo? As duas seções obtidas desse cilindro, pela interceptação desses dois planos no cilindro, onde esses dois planos são paralelos às bases, é dois círculos congruentes às suas bases. Então, quando você pega dois planos e intercepta um cilindro, onde esses planos são paralelos aos planos da base, você obtém dois círculos, e esses dois círculos são congruentes aos círculos das faces das bases. Ok? Beleza. Bom, pessoal, vamos para a segunda aqui. Vocês vão notar que essa segunda é a mesma questão da primeira, só que agora, ao invés de a gente estar trabalhando com prisma, a gente está trabalhando com cilindros. Ok? Então, número 2. O que a gente tem? Está dizendo o seguinte. Dois planos interceptam um prisma de altura h, determinando duas seções desse prisma. Esses planos são paralelos aos planos das bases desse prisma, sendo que cada um deles está a uma distância h/3 de uma de suas bases. As duas seções obtidas desse prisma são... Então aqui a gente tem qualquer situação, a gente tem um prisma, certo? Que está sendo interceptado por dois planos, mas não é dois planos quaisquer. Esses dois planos eles são paralelos aos planos das bases desse prisma, ok? Beleza. Então vamos ver aqui, ó, o que a gente sabe sobre isso, pessoal? Se esses dois planos eles são paralelos aos planos das bases, quer dizer que eles são o quê? Que eles determinam no prisma uma seção transversal, certo? Que a região de interseção desses planos com o prisma são seções transversais. E o que a gente sabe sobre seções transversais em prisma? É que todas as seções transversais de um prisma são polígonos congruentes a cada uma de suas bases, certo? Então, quer dizer que as seções transversais, a figura, a interseção dos planos com o prisma são polígonos congruentes a cada uma das bases desses prismas, certo? Então vejam aqui, vamos estar dizendo então sobre essas duas seções que são as seções transversais, certo? O que está dizendo sobre ela aqui nas alternativas? Letra A. Essas duas seções transversais são dois círculos congruentes às suas bases? Não, né, pessoal? Por quê? Porque a gente sabe que seções transversais em prismas são polígonos e não círculos. Portanto, a letra A está errada. Letra B. As duas seções obtidas desse prisma são duas regiões poligonais congruentes às suas bases? Exatamente essa, certo? Por que essa é a correta? Porque é exatamente isso que acontece quando você pega dois planos que são paralelos aos planos da base de um prisma e passa por esse prisma. Você determina duas regiões poligonais que são exatamente iguais aos polígonos das bases. Ok? Por que a letra C está errada? Porque está dizendo o seguinte, que apesar de ser duas regiões poligonais congruentes, e congruentes no caso entre si, certo? Está dizendo que, como você está passando dois planos num cilindro de forma transversal, certo? Quer dizer que essas duas regiões poligonais vão ser congruentes entre si, certo? Só que está dizendo que essas regiões poligonais possuem áreas que correspondem a 1/3 da área das bases. E isso não é o que acontece. Por que não é isso que acontece? Porque elas são o mesmo polígono. Se eles são o mesmo polígono, quer dizer que essas suas áreas também são iguais, certo? Assim, eles têm a mesma medida, ok? Não só tanto o perímetro quanto a área, ok? Por que a letra D está errada? Porque está falando que são dois círculos, certo? E a gente sabe que são as seções que a gente obtém ao se passar planos por um prisma são polígonos. E por que a E está errada? Porque apesar de falar que são regiões poligonais congruentes entre si, está falando que o perímetro delas é 1/3 do perímetro das bases. E isso não é o que acontece, certo? Porque se eles são polígonos congruentes aos polígonos das bases, eles têm que ter o mesmo perímetro, ok? Bom, pessoal, com isso então a gente resolveu nessa videoaula a questão 1 e a questão número 2. A gente resolve as demais na próxima videoaula. Vou ficando por aqui. Um abraço. Fui!